A paz do Senhor Jesus esteja com todos. Então, hoje é o nosso dia 220. A leitura de hoje é Jeremias, capítulo 25, 26 e capítulo 27. Porém, eu gostaria de fazer alguns comentários a respeito do capítulo 25. Esse capítulo 25, ele é um capítulo bem específico a respeito dos 70 anos em que o povo de Judá iriam ficar como cativos, como escravos na Babilônia. Mas antes deles serem levados, a gente percebe que esse capítulo 25 é um capítulo que fala de juízo, porém ele também fala de misericórdia. Ele fala de juízo porque diz que o povo se desviou dos caminhos do Senhor, apesar de vários avisos. E ele também fala de misericórdia quando diz: se vocês se arrependerem, eu vou esquecer tudo aquilo que eu falei, vou perdoar os seus pecados e vamos recomeçar do zero. São palavras difíceis, palavras pesadas, momentos pesados, momentos em que a gente vai ver as nações sendo obrigadas a beberem do cálice da ira de Deus. Então, ele começa dizendo, o rei era o rei Jeoaquim, filho do rei Josias. O profeta Jeremias, ele fala: eu recebi uma palavra de Deus, uma mensagem do Senhor a respeito de Judá. Eu já quero começar com essa pergunta: você já recebeu uma palavra de Deus? O seu coração ele queima quando você lê essas profecias de Judá e percebe que o tanto que elas se parecem com os nossos dias? Você já recebeu uma palavra específica de Deus? Jeremias aqui havia recebido para que fosse declarado aos reis de Judá o juízo e a misericórdia de Deus. E nesse momento, Nabucodonosor ele começa então a reinar na Babilônia, onde Deus vai chamá-lo de meu servo e vai dizer: o meu servo Nabucodonosor vai subjugar todas as nações. Ele fala no versículo 23 a respeito desse juízo. E ele vai dizer o seguinte: olha, há 23 anos Deus tem falado comigo e eu tenho falado com vocês a respeito desse juízo e a respeito dessas misericórdias, mas vocês não querem me ouvir. Vocês não querem dar ouvido àquilo que Deus está direcionando. Vocês já ouviram as palavras dos servos, as palavras dos profetas. Vocês, aqui no versículo 4 fala assim: embora o Senhor tenha enviado a vocês os seus servos, os profetas, dia após dia, vocês não os ouviram, nem lhes deram atenção. Quando disseram: converta-se cada um do seu caminho mau. O problema de que às vezes a gente não escuta a voz de Deus não é um problema de que Deus não esteja falando. O problema é que há uma surdez espiritual. Há um desejo delimitado de viver esse mundo, de viver essa vida e não ouvir mais a voz de Deus, porque nós não queremos mais ouvir a voz de Deus. Antigamente, outrora, o temor de Deus era muito mais claro no meio do povo de Deus. Agora nós somos cheios de justificativas. Nós somos cheios de justificativas. A pergunta que eu faço para vocês é: por que a gente não escuta mais a voz de Deus? Deus ele está falando. O problema talvez seja a nossa surdez espiritual. O que nos impede de ouvir a voz de Deus? Pode ser que sejam os ídolos que nos seduzem. Esses ídolos que eu falo são a vaidade, o entretenimento, o excesso de telas. São coisas
que nos tiram da presença de Deus, e tudo aquilo que nos tira da presença de Deus se torna um ídolo. Os ídolos aqui que tiraram as pessoas da presença de Deus eram objetos. Para nós podem ser outras coisas. Segunda coisa que nos impede de ouvir a voz de Deus é que obedecer ao Senhor custa caro. Obedecer ao Senhor, a gente precisa renunciar. E renunciar a muitas coisas é difícil. A renúncia não é fácil. E isso nos impede de ouvir a voz de Deus. E uma terceira coisa que eu coloquei que nos impede de ouvir a voz de Deus é que quando nós ouvimos a voz de Deus, nós temos que nos comprometer a Ele. E nós não queremos compromissos sérios hoje. As nossas famílias já não cumprem mais o chamado de Deus pela falta de compromisso, não porque Deus não esteja falando, Deus está falando. O problema é que a gente não quer ouvir. Talvez a recusa de ouvir a voz de Deus faz com que o povo sofra pelo simples fato do silêncio dele. Você não quer ouvir, Deus silencia e há sofrimento. Né? No versículo 8 e no versículo 9, Deus vai chamar novamente Nabucodonosor de meu servo. Ele vai, apesar dele ser um rei idólatra, um rei terrível, ele é chamado do servo do Senhor, não porque ele serve ao Senhor, mas é porque ele está debaixo de um plano de Deus. Tanto é que Deus disse que depois que Judá voltar, depois de 70 anos, quem será subjugado seria a Babilônia. Babilônia vai ser derrotada, vai ser acabada, vai ser destruída por causa da idolatria. E aí, por isso que ele fala sobre o cálice da ira de Deus. Gente, o cálice da ira de Deus, todas as nações serão julgadas. Há um juízo final, há um juízo e todos serão julgados. E a ira de Deus vem sobre as nações. Sabe o que eu me lembro? Jesus no Getsêmani, que ele fala assim: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. O cálice da ira de Deus que Jesus queria evitar é o mesmo cálice da ira de Deus que vinha sobre o pecado. E aí é uma coisa especial, porque aí o cálice da ira de Deus teria que vir sobre mim, sobre você, mas veio sobre Jesus. E aí Jesus fala assim: se possível, afasta de mim esse cálice, porque o cálice nada mais é do que a separação de Deus. Deus ele vai julgar as nações não pela falta de voz, mas pela surdez em que as pessoas não querem mais ouvir a voz de Deus. E para encerrar, eu quero dar um conselho para você: ouça a voz de Deus, abandone os seus ídolos e volte a confiar na soberania de Deus. Que Deus te abençoe e tenha uma excelente leitura.